Olá, a paz do Senhor, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos entrando no ar com a programação do Ministério Profético Moriá, um lugar onde a presença de Deus tem sido real no altar do Ministério Profético Moriá, onde Deus tem se feito presente naquele lugar. E eu gostaria já de orar por você, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua empresa, aonde você estiver agora. Bendito e poderoso Deus, te louvamos e te bendizemos, Senhor, por cada vida que está ligada conosco. Que possa sentir o toque da tua graça, do teu poder, do teu renovo, do teu refrigério, Pai. E que vidas venham ser transformadas, libertas e curadas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a ir nos fazer uma visita no Ministério Profético Moriá. Estamos ali no loteamento Sevilha, ao lado do Bairro Novo. Os nossos cultos, quarta-feira, às 19h30 e domingo, 9 horas da manhã, Minha Família no Altar do Senhor. Gostaríamos de convidar você e também você pode ligar para a gente. O meu telefone está na tela, o meu endereço também. E você pode nos ligar para conversar conosco, pedir uma oração. E principalmente eu gostaria de receber a sua visita no Ministério Profético Moriá. E também você pode estar ouvindo a gente ali na Rádio Rio Madeira FM 105.9. Todos os sábados, de 9 às 10 da manhã, estamos na Rádio Rio Madeira FM 105.9, aonde pregamos que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus salva e que Jesus liberta. E temos muitos convidados nos nossos programas, lá na Rádio Rio Madeira FM e na bancada da Rema TV não é diferente. Hoje temos convidados ilustres, né, na bancada do Ministério Profético Moriá. Temos aqui o Adalto, irmão em Cristo e vereador. Seja bem-vindo, vereador Adalto. Gratidão, pastora. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E a gente já tinha aí vários convites, né? Mas hoje deu certo. Estamos aqui hoje para fazer parte desse seu programa. Gratidão. Seja bem-vindo, meu querido. Você que vem a primeira vez no programa do Ministério Profético Moriá, as portas estão abertas. Apóstola Anne, paz do Senhor, os telespectadores, aqueles que verão através do YouTube, estamos aqui para falar, né? Sou o Joaci Loura, advogado, aspirante a pastor, e estou aqui para a gente discutir questão de igreja, de política, enfim, do livro que a gente vai lançar, tantas coisas. Olha, a bancada do Ministério Profético Moriá na TV é sempre cheia de surpresas, recheadas de novidades para você que está assistindo a gente, tanto através da TV como na rede social. E você também pode nos seguir no Instagram, Ministério Profético Moriá, ou no nosso canal no YouTube, Ministério Profético Moriá, aonde tem testemunhos sobrenaturais, né? O doutor Joaci, advogado, né? Sócio do Dr. Manuel Veríssimo, que esteve há poucos dias conosco na bancada do Ministério Profético Moriá, e o nosso irmão em Cristo, mais uma vez, vereador Adalto, que tem muito a testemunhar do agir de Deus. Porque a bancada do Ministério Profético Moriá nada mais é do que falar do que Jesus faz, do que Jesus fez na vida de vocês, na família de vocês, e que também quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. E eu gostaria já de conversar com o irmão em Cristo e vereador Adalto, né? E o doutor Joaci também pode interagir conosco. Você é filho de Rondônia ou não? Sim, eu sou paranaense. Eu sou nascido em Toledo, no Paraná, mas cheguei a Rondônia ainda criança, aos 3 anos de idade, né? Morei no interior de Rondônia aqui, Mirante da Serra precisamente, né, próximo a Ouro Preto, ali a 400 quilômetros da capital, Porto Velho, e residi lá por um período de 13 anos. Depois morei ali na região de Jaru, Tarilândia, distrito de Jaru, Tarilândia, por um período de mais 7 anos. Voltei a Mirante, morei por mais 10 anos. E estou há 12 anos aqui no distrito de União Bandeirantes, né? É um distrito da capital Porto Velho. E hoje ali sou empresário, sou produtor rural e hoje estou como aí um cargo eletivo, né? De vereador no Poder Legislativo da Câmara Municipal de Porto Velho. E
Adalto, a sua família veio toda de lá para cá ou só veio você? Sim, junto com meus pais, né? A gente veio, ainda meu pai veio atrás de uma terra prometida, aquela época que estava entrando em Rondônia e o INCRA estava loteando. Meu pai ganhou uma propriedade na época, adquiriu outras e a gente veio para Mirante. A gente chegou primeiro em Paraná, aquela região ali, depois a gente migrou para Mirante da Serra. Meu pai são produtores rurais, tá? Minha mãe é do lar e a gente toda a vida foi do interior, né? Nós ficamos na cidade, comecei a trabalhar logo cedo, né, no ramo de supermercado e trabalhei, ainda era menor. Comecei lá do primeiro setor, limpando cebola, repondo seção, limpando o chão e a gente foi crescendo dentro desse setor empresarial. Passei por todos os setores, cheguei a gerente geral desse grupo, né? Consegui fazer uma faculdade, sou bacharel em administração, formado pela Universidade Luterana do Brasil. E adquiri minhas economias nessa empresa, nesse trabalho. E também fui empreender, né? Comecei a empreender e hoje tenho a minha empresa constituída. E devido a esse meu currículo, por eu morar num local onde precisa de uma representatividade política, a comunidade juntou um grupo de produtores rurais, empresários, amigos locais e me fez o convite. Adalto, dá uma parcela de contribuição para nós na política, porque hoje se for pegar qualquer pessoa e colocar para receber um voto na urna, se ele não tiver um currículo, se ele não tiver um nome, se ele não tiver deixado uma história, um legado, ele não recebe o voto na urna, né? Então, por isso que a gente está hoje nesse mandato de vereador. A gente colocou o nome à disposição, fizemos um grupo, né, entre amigos e produtores, empresários locais, e a gente abraçou esse projeto e hoje eu sou um representante. Dizer para vocês também que esse projeto começou em 2022. Em 2022 eu disputei a eleição para deputado estadual, obtive 8.819 votos. E quando você começou a sentir esse desejo no coração, você começou a apresentar isso a Deus, começou a apresentar isso em oração, Adalto? Sim. Quando o grupo me chamaram, pastora, para que eu fizesse parte desse projeto, eu falei, primeiramente Deus, né? Se Deus permitir, a gente conversar, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as pesquisas para ver se realmente o meu nome é bom mesmo, vamos fazer a pesquisa. A gente fez as pesquisas, aí quando estava tudo certo, que realmente a gente viu, amigos fez pesquisa, a gente contratou um pessoal e tal, fez as pesquisas, tudo realmente o meu nome se destacava. Aí eu falei, mas primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a permissão dos meus familiares, da minha mãe, dos meus irmãos, meu pai é falecido. Se eles permitirem, ninguém contestar nada, é porque Deus permitiu. Se eles contestar alguma coisa, é porque Deus não permitiu e eu não posso fazer esse compromisso com vocês. Aí quando a minha família deu o ok, falou, não, meu filho, se Deus está te chamando para essa missão, vá em frente, que Deus abençoe. E daí eu falei, pessoal, não, tudo é permissão de Deus, a gente vai em frente com esse projeto. Naquele momento a gente foi para a campanha, Deus abençoou. A gente não conseguiu um mandato, mas a gente teve uma votação bem expressiva, né, no primeiro mandato. O Jaci fez parte dessa campanha com a gente, foi meu advogado desde a primeira vez, junto ao Manuel Veríssimo. E assim, o projeto continuou, né? Tudo. Não, vamos para a municipal agora, Adalto, que vai dar certo. Então, eu falei, não, vamos sim. A gente já começou um projeto, vamos dar continuidade. Aconteceu aí a votação, fiquei entre os 10 mais votados da capital, né? Tirei 3.303 votos para vereador. E a gente está aí hoje há 10 meses no mandato, temos vários projetos de leis prontos agora para ir para a Câmara para votação.
a gente conseguiu várias conquistas, projetos que estavam parados, o nosso distrito já está caminhando, tramitando, né? A gente é parceiro do prefeito da capital Porto Velho, a gente tem votado pautas importantes para o desenvolvimento da nossa capital. E eu sou uma pessoa tranquila, uma pessoa de bom relacionamento, uma pessoa que quer ajudar, uma pessoa do bem, né? E isso é bom a política é muito bom fazer o bem. Isso a gente é parceiro. E doutor Joaci, a gente escuta, né? Eu escuto com muita atenção quando alguém vem na bancada do Ministério Profético Moriá, porque aquilo que muitas vezes é impossível para quem está em casa, a gente vê que Deus torna possível, né, Adalto? E a gente, ouvindo o seu testemunho, posso falar assim? É testemunho. Né, daquilo que aos olhos naturais era impossível, porque você cuidava da tua empresa, dos teus negócios e da sua família. E aí do nada não, um propósito de Deus, acredito eu, que se estabeleceu. A urna chegar, né? Você ir para a urna, melhor dizendo. E eu vejo isso, doutor Joaci, que muitas vezes a gente não está isso nos nossos planos, não está nisso nos nossos cálculos. E eu vejo o tempo inteiro o agir de Deus, a demonstração do que Deus move quando Ele tem um propósito, né, definido, estabelecido. E aqui assim eu também gostaria de mandar um abraço lá para o pessoal de União Bandeirantes, o qual eu estive conhecendo lá há mais ou menos 3 meses atrás. Mandar um abraço especial para a Rayane, que é a chefe da Ciretran lá de União Bandeirantes, o qual eu sou uma das responsáveis daquela regional do Detran. Mandar um abraço também para o nosso diretor-geral, Sandro Rocha, que tem feito um belíssimo trabalho e há poucos dias, né, formou a primeira equipe de servidores pela academia do Detran. Parabéns, diretor Sandro Rocha, pelo seu trabalho, né, pela sua gestão. Né, parabenizar o governador Marco Rocha pelo que tem feito pelo nosso estado, que Deus continue abençoando a sua gestão. E, doutor Joaci, como foi lá a infância do Joaci, do menino Joaci, que naquela época era um menino, que não faz tanto tempo assim, né? Tem pouco tempo. O senhor é filho de Rondônia? Não. Nasci em Manaus e com 3 meses de idade fui trazido para Guajará-Mirim, aqui em fronteira com a Bolívia. Fui criado pelo meu avô, um dos, vamos dizer, pioneiros lá de Guajará-Mirim também. Chegou lá muito na década de 30, 40, mais ou menos, aqui naquela região. E fui criado pelo meu avô, um servidor tinha sido soldado da borracha, guarda territorial e depois policial civil do antigo território, né? Então pode imaginar que a criação foi bem nordestino, né? Que não admitia certas coisas, cristão, presbítero de igreja, enfim. Então ele foi uma criação muito, muito dura, assim, era no reio mesmo, né? Fez as coisas erradas, a pancada descia no lombo, mas não caiu pedaço, não saiu nada e as lições ficaram daquilo que realmente a gente, quando tinha que ser corrigido, né? E eu agradeço a Deus por ter me colocado para ser criado por ele, meu avô Francisco Nabor dos Santos, que já há quase 25 anos que ele partiu, foi morar com o Senhor, mas que me deixou lições para a vida inteira, né? E fui criado também por tias, né? Até ir estudar em São Paulo, fiz direito lá, quando voltei para Porto Velho no ano 2000 e aqui estou há mais de 25 anos. E desde essa época você é cristão? Não, eu nasci numa igreja, fui criado na igreja, mas lá pela minha juventude eu desgarrei, né? Faculdade, enfim, e fiquei um tempo mais com a palavra de Deus fala que ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda quando crescer, não se que desviar. cresça não vai se desviar. A palavra ficou guardada no meu coração, então
que acolá, quando a gente fazia algo que a luz do Espírito Santo incomodava, né? Então sabia a hora de pedir perdão para o Senhor, sabia a hora de falar, não estou certo, não estou correto, mas algumas coisas que o Senhor me livrou realmente, né? Enfim. Eu lembro uma passagem uma vez, eu acho que isso é importante, um amigo que me convidou para ir num aniversário, Adalto, escuta essa. E aí, ele me convidou, quando eu chego, eu pensei que fosse na casa dele, quando eu chego, era num centro de Umbanda, que ele estava fazendo aniversário lá. E eu até então nunca tinha entrado, enfim. E entrei, fui muito bem recepcionado, enfim, fui bem recebido, mas a gente que foi criado e aí, aqui nada contra nenhuma religião, nada contra, mas a gente fica, depois de já adulto, né, que eu não estava tendo nenhuma atividade, mas a festa de aniversário dele, eu falei, ué, mas pensei que fosse na tua casa. Não, foi aqui, aí que eu fui descobrir que ele até então não tinha, que ele era bandista, enfim, o pai, né? E aí a gente acabou percebendo começou, vamos dizer assim, essa questão de outras religiões. E aqui a gente precisa ser dito, né, que a gente vive num país laico, todo mundo fala isso, mas eu não tenho obrigação nenhuma de seguir essa ou aquela religião. É bom que se diga. Então, o fato de ser laico, isso também não me desobriga a dizer o Deus que eu sirvo, o Cristo que eu creio, né? Então, isso é bom que se diga, porque as pessoas acham que porque é laico não tem que falar. Não, eu falo, você acredita, se você quiser, se você puder, se de fato tiver ou não alguma tese em relação àquilo que você crê. E você ficou muito tempo fora da igreja ou não? Pastor, eu fiquei um tempo, fiquei mais uns 10 anos, mais ou menos, 10 a 15 anos, né? E você, Adalto, você nasceu no lar cristão ou Eu não? fui criado dentro da igreja católica. A minha mãe é católica, meu pai, eu fiz a catequese, fiz a primeira comunhão, crismei dentro da igreja católica. Uhum. E em 2012, aí sim, eu e minha esposa, a gente aceitou Jesus juntos. Estamos na igreja até hoje. Mas aí eu quero abrir um parênteses. Pergunta que não quer calar. O que fez você voltar? Foi o amor, foi a dor, foi a saudade, foi o quê? Foi a dor. A gente passava por um período no casamento, já tinha ali 11 anos de casado, né? Eu vou fazer 25 anos de casado. Casei em 2001. Casei no dia 10 de setembro de 2001. No dia seguinte caíram as Torres Gêmeas, aquele acontecimento. E ano que vem faço 25 anos de casado e já tinha 11 anos, o casamento estava tanto quanto, vamos dizer assim, já com aquelas arestas serem aparadas, coisas que a gente, e aí para quem casou e acha que é solteiro, né? Eu casado e com muito hábito de solteiro ainda, isso não dá certo. Casado tem que ter hábito de casado, tem que ter a cultura de casado, tem que dividir as coisas com a mulher, não tem jeito, são duas pessoas, então não adianta eu estar com o meu individualismo, não adianta eu achar que eu faço as coisas sozinho. E aí, nesse momento, a gente percebeu que era hora de a gente juntos ir até o altar, né? E aí fomos, e desde então a gente serve, ela é diaconisa, eu sou presbítero, agora aspirante a pastor, fiz teologia, sou bacharel em teologia também, além de ter mestrado na área de direito eleitoral, mas o chamado pastoral, vamos dizer assim, eu ainda estou devagar, avaliando, percebendo, pedindo que Deus me mostre muita coisa, porque não é fácil. A gente sabe que é um ministério de muita responsabilidade, precisa ter autoridade. Isso não é para quem quer, não é qualquer um que pode ser pastor. É para quem Deus chama. É para quem Deus chama. Tem muita gente aí fora que tem o nome pastor, mas que na verdade não é, só tem a nomenclatura, e tem muita gente que não tem e exerce um ministério pastoral lindo. Quando você fala isso, doutor Joaci, meu coração queima, porque eu estou há quase 20 anos no ministério e quando
O meu primeiro esposo era pastor há 34 anos. E ele que me ganhou para Jesus. E o Senhor recolheu ele. E quando o Senhor recolheu ele, 3 meses depois eu disse assim, eu não prego mais, eu não pastoreio mais. E o Senhor bradou dentro de mim e disse assim, você não é escolha de homem, você é escolha minha. E pode te faltar quem for, mas o teu chamado tu tem que exercer. E eu briguei com Deus, eu relutei com Deus. Porque se para um homem no ministério pastoral já é difícil, imagine para uma mulher viúva, com um filho de 15 anos e uma filha de 1 ano. E eu disse, Senhor, se de fato foi o Senhor que me chamou, o Senhor vai me sustentar com o cajado. Porque de mim mesma, eu não quero. E naquele momento eu não tinha programa de TV, não tinha programa de rádio, só tinha uma congregação para cuidar. E aí Deus foi trabalhando. E aí o Senhor nos direcionou para casarmos de novo. E ali a gente continuou, estamos dando continuidade pela misericórdia de Deus ao ministério. Porque a frase principal é essa, misericórdia de Deus. Porque capacitação, Adalto, não tem. É o céu que nos capacita o tempo inteiro. E, doutor Jaci, você falando isso, para quem está em casa, vivendo arestas conjugais, como você citou aqui, o que você diria? Acho que, em primeiro lugar, a gente parte, né, pastor, de uma sociedade muito machista, né? A gente precisa entender que a sociedade nossa, a gente vive um tempo de cultura de que o homem, não o feminismo como se prega, aquela coisa toda, mas o homem ele precisa, sim, se submeter a muita coisa no casamento, precisa dividir as coisas, ele precisa contar as coisas para a esposa, ele precisa dividir responsabilidades, porque é muito fácil quando eu assumo uma responsabilidade, na hora que dá errado, é toda a minha família que vai sentir aquele peso, daquele ônus, do que deu errado. O que der certo, tudo bem, mas e se deu errado? Quando você divide, né, e aí o jugo não pode ser desigual, quando você divide a responsabilidade, se der certo, amém. Mas se não der certo, amém também, porque todo mundo está sabendo. Então, acho que os homens que me assistem, parte disso, porque é muito mais da questão dos homens, porque a mulher é muito mais difícil para atrair, a mulher é muito mais difícil para ter um desvio de caráter. Geralmente é nós, homens, que fazemos muita coisa disso, né? Então a sociedade, ela admite muita coisa que nós homens façamos e que mulheres não podem, né? E aí eu admiro, obviamente, o seu ministério pastoral, porque de fato não é fácil para homem, que para uma mulher. E eu acho que talvez a mensagem maior que eu colocaria para o telespectador que esteja passando por essa turbulência de casamento, primeiro, Salmos 30, verso 5, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então isso quer dizer que nem tudo vai ser deserto, uma hora vai chegar uma coisa boa. Você precisa também chamar sua esposa, assumir que está eventualmente errado naquele ponto e chamar uma conversa séria, franca, e dizer, vamos mudar esse capítulo da nossa história daqui para frente. Porque família briga, pessoas que se gostam brigam, só que só continua brigando se quiser. Só continua fazendo as coisas erradas se quiser. Quando um não quiser, não tem mais briga. Então acho que é essa a maior mensagem, e aí reconhecer que precisa mudar e de fato mudar. Eu sempre digo, Adalto, que a vida 2 ela é uma união de perdoadores. Não existe você errou. Eu sempre digo, nós erramos e nós acertamos. Verdade. Né? Você falou a respeito da história do seu pai, da sua mãe, que seu pai já partiu. Já. Né? Mas acredito eu que foram muitos anos de casado, não foram? Foi. Meu pai, minha mãe foi o primeiro casamento e durou até o dia do falecimento. A minha mãe é viúva, mora sozinha hoje.
estava viajando, chegou agora à tarde do Paraná, me mandou mensagem, está em casa. Um abraço para minha mãe, Maria, lá em Mirante da Serra. E ela é um testemunho de fé. E foram quantos anos de casado esse casamento? O pai casou tem 33, 40 anos de casado. 40 anos de casado. E quantos filhos gerou esse casamento? 6. 6 filhos. E Seis. todos moram em Rondônia? Todos moram. Tem um que é falecido, tem a minha irmã mora em Esteio, no Rio Grande do Sul. A Arlete mora em Esteio e os outros moram aqui em Rondônia. Tenho 3 moram em União Bandeirantes, eu, meu irmão e mais uma irmã que é professora, e lá em Mirante mora um irmão meu ainda. E você tem feito muitos projetos, principalmente sociais, naquela região onde você está representando? Sim, a nossa comunidade hoje, desde antes já como empresário, a gente sempre está presente nesses projetos, né? As festas de igreja, a gente sempre está presente, eventos, lá a gente ajuda muito essas questões de Hospital do Amor, esses eventos que tem também, a gente sempre colabora, né? Essas partes de saúde e N situações também que o poder público às vezes demora a chegar lá, a gente ajuda muito essas partes, por exemplo, a gente faz estrada, faz bueiro, faz ponte, tudo tira dinheiro do bolso e ajuda, colabora com a comunidade, isso é uma coisa que não é só minha, e sim de toda a comunidade local, colabora para isso acontecer. Trabalho bonito. É. E doutor Joaci, você falando a respeito de família, você falando a respeito de... Você está candidato a pastor. Esse momento dessa transição, posso dizer assim? Uhum. O que mais te preocupa? Realmente a família. Acho que as preocupações que devem nortear, acho que a vida de todo mundo como lição, não adianta, a gente corre para lá, corre para cá, os momentos ruins é com a família. Com a família e com poucas pessoas que às vezes não se conta nem nos dedos de uma mão, que de fato vão te acolher, vão entender, né? Porque nós somos pecadores, nós erramos, nós somos equivocados. E às vezes você erra, você peca, e hoje tem muito mais gente para apontar o dedo em você, né? Esses julgamentos que tem na rede social. Do que, de fato, não é passar a mão, mas é dizer, ó, você errou, mas eu estou aqui para te apoiar, para que você mude, não para que você continue fazendo a mesma coisa que vinha fazendo. Mas estou contigo. Mas estou contigo. Inclusive para dizer que não está certo. Eu acho que esse pensamento né, nesse período de aspirantado a pastor, é uma reflexão a respeito disso, realmente, de família, de ministério, de aprender realmente a lidar com pessoas, porque na igreja, a igreja não é né, tem quem indica que a igreja é um hospital, né? Uhum. De fato, tem muita gente que procura a igreja nos piores momentos da vida. E aí, quando eu trago isso até numa mensagem, quando a gente recebe o milagre, a gente esquece de quem nos deu o milagre e vai viver o milagre como se aquilo fosse para sempre, né? Quando de fato quem é para sempre é o que nos deu o milagre. E aí a gente esquece, se olvida, enfim, se omite. A gente precisa entender que entra na igreja às vezes ruim, combalido, abatido, destruído. O Senhor, pela misericórdia dele, levanta a pessoa, te dá alternativas. Às vezes te faz um político, às vezes o cara chega na igreja sem perspectiva, né? Não é o caso do Adalto, que é um cara centrado, mas Deus levanta, fala, vou te honrar. E aí quando a pessoa está por cima, ele esquece de Deus e vai viver as coisas que ele acha que deve viver. E lá pelas tantas, de novo, né, pela dor, eu acho que a gente não precisa disso. Se a gente tivesse realmente discernimento, consciência, de que é tão bom, né, a gente servir quando está ruim, mas principalmente quando está bom. Até por gratidão. Por gratidão, né? Porque, né,
se não fosse pelas misericórdias dele, nós seríamos consumidos, né? Então, acho que essa questão da família, do chamado ministerial e principalmente dessas experiências é o que faz a gente cada vez mais Aí eu faço buscar uma pergunta para pastoreio. vocês dois, a mesma. Nesses anos de caminhada, principalmente depois que você voltou para Cristo, qual foi o momento mais difícil? E qual foi o momento mais feliz? Sabe, hoje, pastor, eu acho que eu posso falar do momento mais feliz. Hoje são os momentos que eu tenho com a minha família. Hoje eu já não, eu não coloco, por assim dizer, não que eu não tenha responsabilidade, não é isso. Mas para mim já não é mais só o trabalho, por exemplo. Porque eu tenho que ter tempo de qualidade, que é uma lição que eu deixo para você também. Se às vezes você só pensa em trabalho, chega uma hora na vida que você não vai ver teu filho crescer. Você sai de casa, ele está dormindo, você volta, ele está dormindo. Tua esposa, né, às vezes nem fala, mas também não está se sentindo bem. Então a gente precisa ter tempo de qualidade com a família, ter tempo de qualidade com os amigos. Eu tenho o maior respeito por homens, por exemplo, como o Adalto, que a gente sabe que estão servindo a população, que estão tirando esse tempo com a família, com a filha, com os parentes, mas para servir um propósito. E aí o Papa Francisco falou uma coisa que ser político é uma forma de evangelismo também. Porque você leva e dá para muitas pessoas que são necessitadas. Então é uma visão de levar também a palavra de Deus, levar o evangelismo, levar para muita gente que precisa. É uma entrega à comunidade, à sociedade, que muitas vezes você não agrada 100%, não é isso, Adalto? É verdade. Ou eu estou errada? É isso mesmo? Tá fazendo, mas Sim, não tá bom, né? Nunca tá bom, é assim mesmo, infelizmente, né? Eu vou falar, eu tive, assim, um dos momentos mais felizes da minha vida que eu senti muito realizado, foi, assim, ficou uma coisa no meu coração que me emocionou, que eu me senti muito contente. Foi o dia que eu peguei a minha filha no braço, dia do nascimento da minha filha, que eu peguei no colo e perfeita, né? Uma menina saudável que a doutora me entregou no colo e falou assim: parabéns, perfeita, saúde 100%. Aquilo foi muito bom para mim. Aquilo foi outra fase da minha vida e nunca vou esquecer isso. É um momento de felicidade, gratidão a Deus, né? Porque tem muitas pessoas que é pai, é mãe e as crianças... Eu tenho exemplos lá, vizinhos meus, amigos meus que nascem com uma criança, não é perfeita, né? Com defeitos, crianças que precisam ir no médico com frequência, né? Tem um exemplo lá de uma colaboradora, trabalhou comigo há muito tempo, que ela teve o filho dela, e o filho dela já passou, acho que por mais de 5 cirurgias, ainda tem mais outras para fazer, nasceu com o palato aberto, outros problemas, só tem um pulmãozinho, e tá viva a criança, né? Não tá com saúde, mas tá vivo. Mas assim, quando a gente tem um filho perfeito, a gente tem que agradecer a Deus, gratidão a Deus por isso, né? Então, esse foi um dos momentos de felicidade. Só em ter o fôlego de vida, né? Por mais que às vezes tenha aqui uma saúde mais debilitada, já é para a gente agradecer a Deus pelo fôlego de vida. Porque tudo isso, para nós, né, é bondade e misericórdia de Deus. Eu sempre digo assim, ter uma família já é um privilégio, né? E a gente quer os nossos entes queridos bem, e se não estiver bem também, a gente quer eles conosco e que a gente tente fazer o melhor possível por eles. Então, assim, a gente até brinca um pouco, né, pegando o gancho do Dr. Joaci, que é um evangelismo, o cargo público, né, político, e
é uma doação constante. Porque muitas vezes você que tem a sua empresa ou você, né, você tem o seu horário de cumprir e ali você vai para casa, liga o telefone e está tudo certo. Mas quando você está em um mandato, já é diferente. Porque você é 24 horas naquele momento e você tem que escutar as demandas e você tem que dizer que vai tentar resolver e tentar solucionar. Porque são inúmeros pedidos, né? São inúmeras demandas e é um exercício de evangelismo, é um exercício de doação. É isso, né? É assim, é uma parcela de contribuição de uma gestão pública, né? Sim. A gente dá esse propósito. E assim, eu sou uma pessoa, acho que eles escolheram a pessoa certa, eu tenho um psicológico muito bom, eu sou tranquilo, o pau tá quebrando lá e eu tô tranquilo aqui, né? O pessoal hoje tem as mídias, né, que coloca matéria, algumas coisas assim, eu dou uma olhada assim, a gente fica na hora chateado, mas dali 5, 10 minutos para mim já esqueci aquilo, tô tranquilo, de boa, né? A gente recebe muita pressão de vários setores, de coisa que a gente precisa do outro para resolver, a gente não consegue resolver, precisa do outro, o outro precisa de outro, como que resolve no poder público? Às vezes tem uns órgãos de controle, não deixa aquela coisa acontecer e você fica ali, poxa, mas está tudo certo aqui, mas não pode porque o Tribunal de Contas não deixa, o Ministério Público age aqui, fiscaliza essa parte aqui, isso tem que passar, tem que tramitar por todas as pastas, tem que aguardar, infelizmente. Cara, uma coisa que está precisando para ontem, um processo licitatório demora dias e dias e a comunidade padecendo. Então, assim, eu falo para minha comunidade lá que a gente hoje enfrenta uma falta de informação que muitas pessoas não sabem como que funciona a gestão pública. Eu entrei no mandato agora, né? Então a gente está fazendo um trabalho que as coisas vão chegar no próximo ano, talvez no final do meu mandato, né? De coisas que a gente está construindo agora, mas as pessoas já querem amanhã, né? Então, plantando assim, você está, isso, né? A gente planta mas agora, vai chegar o momento da colheita. Colhe depois, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente consegue resolver agora, mas tem muitas coisas que é com o tempo, né? Tudo é no propósito. É a palavra que também se cumpre, né? Você Sim. planta hoje, vai regando. E essa lei é uma lei que a gente não precisa nem falar que ela é do campo só espiritual, Sim. né? É uma lei universal. Se você tem muita gente que planta vento, ele vai colher tempestade, não tem jeito, né? Eu planto melancia, eu vou colher melancia. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que está plantando, né? O momento da colheita, ela chega. O plantar é opcional, mas a colheita, ela sempre vai chegar. Então, eu quero saudar também o Adalto, como ele falou, desde a campanha de 22. Que a gente assessora ele, quanto eu e o Veríssimo, quanto advogado eleitoralista que somos. E a gente vê uma evolução no político, né? na pessoa do Adalto, que tem um traço muito marcante. Além de ele ser calmo, ele ouve. Né? E aí a palavra de Deus que diz que é muito melhor que a gente ouça primeiro para depois falar, né? E aí tem muita gente que não dá certo porque primeiro quer falar e nem ouviu ainda. Não tirou conclusões, enfim. A palavra diz, né, doutor Joaci e Adalto, que a gente precisa ser tardio no falar. Exatamente. Esse tardio no falar requer muito domínio próprio. Exatamente. E como o senhor acabou de falar, que tem muita pressão, muita cobrança, né? Palavras suas, e eu só estou repetindo. Tem. E aí é nessa hora que a gente precisa ter o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. Esse domínio próprio, nos tempos de hoje, é quase impossível. As pessoas querem já sair falando, estabanada lá, enfim, às vezes não espera nem a pessoa concluir, já tirou uma conclusão a respeito daquilo também. Então, acho que... E muitas vezes também, às vezes a gente toma posturas mediante o que o outro falou, sem você ouvir o outro lado.
E é necessário ouvir os dois lados. Exatamente. Os dois lados precisam ser ouvidos para ter direito de defesa, para ter um posicionamento mais correto e mais justo. Porque a palavra diz que Deus é fiel, né? Deus é fiel e Deus é justiça. Inclusive, eu estou numa campanha no Ministério Profético Moriá na quarta-feira, chamado Justiça de Deus. E eu preciso puxar um pouquinho sobre isso. E nós estamos numa campanha lá toda quarta-feira, às 19h30. A Justiça de Deus. Aquilo que eu não posso fazer, eu entrego para Deus resolver, para Deus fazer, para Deus aplanar o caminho. O Senhor falou algo muito forte aqui, doutor Joaci. E quando o Senhor falou assim, eu e minha esposa decidimos ir para Cristo. Né? Nós dois nos apresentamos diante do altar do Senhor e foi a partir dali que tudo começou a se resolver. Porque muitas vezes na vida dois ninguém quer ceder. Não. Né? Eu vou fazer assim, você vai fazer assado, eu não vou ceder, entendeu? E fica uma, vamos dizer assim, uma queda de braço. E aonde a família é prejudicada, aonde a casa é prejudicada. E quando você decidiu casar, que você não casou, porque ninguém te obrigou, você decidiu casar, biblicamente a prioridade é sua esposa, correto? Sim, seu marido. Seu marido, né? Biblicamente, o homem tem que dar a vida pela esposa, é bíblico, tá? Não é opinião minha, eu não gosto de colocar aqui minha opinião. Mas muitas vezes as pessoas querem colocar outras pessoas acima do cônjuge. E isso começa a dar o quê? Problema no casamento. Sim. Entendeu? Eu, em vez de compartilhar com a minha esposa, eu compartilho com fulano, com o cicrano, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha. E a esposa não. A esposa ou o cônjuge vem saber a reboque. Depois que todo mundo sabe, depois que todo mundo já deu sua opinião, e você muitas vezes acaba se deixando levar pela opinião dos outros e não escuta a sua esposa, nem escuta seu marido. E aí começa o quê? O embate dentro de casa, o choque dentro de casa. E com todo respeito, Satanás começa a aplaudir isso. São as brechas, né, que se dão, né? São as brechas. E aí a gente diz assim, não, mas adultério é ir para deitar com outro homem ou deitar com outra mulher, não. Adultério, muitas vezes é isso aqui, ó. Isso aqui. E aí eu fico me questionando. Por quê? Porque quando eu me volto para Deus, para ficar mais perto de Deus, eu fecho muitas brechas, muitas portas e muitas janelas contra o meu casamento, contra a minha família. E é necessário isso acontecer. Por quê? A Bíblia diz que o homem não precisa voltar ao ventre da mãe para nascer de novo. Correto? Sim. Então, quando eu estou em Cristo, vereador Adalto, irmão Joaci, doutor Joaci, eu não preciso voltar ao ventre da mãe, mas eu estou em Cristo. Eu vou ser um homem segundo os padrões da Bíblia, não segundo os padrões da opinião de quem quer que seja, mas os padrões da Bíblia. Eu vou ser uma mulher não na opinião de quem quer que seja, mas na direção da palavra de Deus. Então, quando os dois decidem se moldar a viver dentro da palavra de Deus, dentro dos propósitos de Deus, a chance de começar uma rota correta para ser bem-sucedida é de 100%. Ah, não, nada é 100%, é 100%. Quando eu procuro colocar a palavra de Deus no centro do meu casamento e na prática dela, não do outro, né? Não apontando o outro, mas colocando ela para a minha vida, a chance é muito maior de dar certo e vivenciar uma família saudável dentro dos padrões de Deus. Filhos saudáveis, netos saudáveis, dentro dos padrões de Deus. Não é isso, doutor Joaci? Exatamente, corretíssimo. A gente precisa, e como diz a Bíblia, como diz a palavra, o significado da palavra Moriá é considerado por Deus, né? Então, ordenado por Deus, mostrado por Deus. Mas me tire uma dúvida, doutor Joaci. O livro que vem aí, que eu já estou querendo, coçando a mão para mexer as páginas.
Qual o tema? Fala sobre o quê? A culpa é deles. A culpa é dos meus clientes, dos políticos, dos amigos que... Eu fui juiz eleitoral aqui no TRE de Rondônia, fui juiz titular. Fiz especialização em direito eleitoral. Há 25 anos que eu milito como advogado na especialidade do direito eleitoral. Fiz mestrado em São Paulo na área de direito eleitoral. E quando eu fazia mestrado, eu também fazia o bacharelado em teologia. Sim. Tanto que eu tive que parar 1 ano bacharelado e para fazer a minha dissertação de mestrado e depois eu voltei. Quando eu voltei, o meu trabalho de conclusão do curso, do bacharelado, foi eu falar sobre igreja, religião e política. Que, ao meu sentir, tem uma correlação. A política não é coisa do cão, como dizem. Né? Muita gente fala, esse negócio de política é coisa do cão, é coisa do diabo. Não é. E aí, o livro, hoje, acho que depois a senhora vai mostrar aí, vai chamar Igreja, Religião e Política, entre a fé e a cidadania. E aí eu trago nesse livro grandes personagens bíblicos do Antigo Testamento, Moisés, Josué, José, Daniel e tantos outros, que a meu sentir, mulheres também, como Ruth, como Esther, que eu reputo como personagens políticos daquele tempo e que foram levantados por Deus. Aí a gente tem que lembrar de 2 palavras que foi o apóstolo Paulo que escreveu, que está em Romanos 13, que a gente precisa, que toda autoridade é levantada por Deus. Uhum. E que em 1 Timóteo, capítulo 2, ele fala que nós devemos interceder pelas autoridades. Uhum. Porque fazendo junção com a primeira palavra de que elas são levantadas por Deus. Está aí na tela, né? Igreja, religião e política. Entre a fé e a cidadania. E aí uma alusão do Congresso da Câmara dos Deputados, né? Em cima lá com os 2 prédios, embaixo ali uma cruz e embaixo também ali uma mão em forma de oração. E quando será lançado? Pois é, esse livro vai ser lançado muito provavelmente ou no final desse ano, dezembro, e aí a gente está naqueles ajustes, cada hora que olha acha que precisa melhorar uma coisa aqui, melhorar ali, ou mais tardar no comecinho do ano que vem, mas que será lançado, e esse aqui já é a capa dele, vai ser lançado, né? Hoje mesmo à tarde... Parabéns. Igreja, religião e política entre a fé e a cidadania. E aí eu falo... Já estou curiosa. Apóstola, ficou que bem. A gente precisa... e aí Platão já dizia, né, um dos filósofos gregos e tal, que não tem problema nenhum quem não gosta de política. Ele vai ser administrado e governado por quem gosta. Então, quando eu me excluo, e aí eu pegar um exemplo aqui de assembleia de condomínio, eu não vou na assembleia de condomínio, aquele negócio é chato. Só que no final do mês chega o boleto para eu pagar uma conta que foi aprovada na assembleia. Que alguém que decidiu por mim. Exatamente. Então, eu não fui, eu não decidi, eu não dei opinião nenhuma, mas a conta chegou e eu vou ter que pagar, eu gostando ou não. Então, a política é isso. A gente precisa entender que... Essa capa ficou linda, eu amo azul. E aqui é a Patrícia Pimenta, que tá foi a também que fez o livro do Manuel, lá, o legendário Homem que Subiu a Montanha. Né? Estou lendo, maravilhoso. A Patrícia que tem nos assessorado, certamente, ela falou que ela ficou muito empolgada, talvez até mais do que eu, porque ela falou, nossa, esse assunto é muito empolgante, é muito relevante. Porque aí quem vai olhar vai achar que tem um viés religioso ou até jurídico. Não é. É muita coisa também do meu viver, da minha experiência com vida. Vai ter o relato de um homem, eu não vou dizer quem é, de um homem aqui de Rondônia que entrou na política e saiu sendo cristão e não tem uma nódoa na sua vida. E que é possível também entrar e sair sem você... Né? Então, eu discuto isso e, óbvio, eu vejo o Adalto, que é meu amigo, e assim, às vezes a gente para conversar e fala, rapaz, esse cara é muito corajoso, porque primeiro dá o nome, né, para ter quase 9 mil votos na primeira eleição dele, já para deputado, ficou ali quase eleito. E aí você, na primeira eleição para vereador também, já ter, né,
essa confiança do povo lá de União Bandeirantes, isso é muito... E eu acho que não para por aí, vem mais coisa aí para a vida do Adalto. Viu? Como que é bom, dura pouco. Eu aqui desde já quero agradecer a presença do vereador Adalto. Seja Gratidão. muito bem-vindo, viu? As portas estão abertas, Gratidão. tanto aqui como lá na Rádio Rio Madeira FM. Tá? Vamos Estamos lá à disposição. também. Vamos. Obrigado. E quero agradecer também ao Dr. Joaci, irmão em Cristo. As portas do programa estão abertas. Eu espero que você venha, traga o livro para que a gente possa Trarei. apresentar aqui. E também o programa da Rádio Rio Madeira FM está de portas abertas. Foi uma honra tê-los aqui. E muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço o espaço, agradeço aqui, saúdo a senhora pelo programa, né? Certamente tem evangelizado, tem falado a muitos corações e é isso que a gente precisa, né? Às vezes está em casa, aí ligou a TV, passou e veio aquela mensagem que às vezes não esperava, mas ela entrou e a palavra de Deus é como uma faca de dois gumes, né? Que certamente fala nós. Parabéns pelo programa. Obrigada. E aqui eu queria deixar uma palavra para você, nos nossos minutos finais do programa. Entre a alma e o espírito há um vazio. E este vazio só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Quando você se sentir angustiado, triste ou abatido, peça que o Espírito Santo te visite e te console. Deus não te deixa só. E Deus não quer você de cabeça baixa. Ele te mantém de pé e de cabeça erguida e te dizendo que Ele é contigo. Nos visite no Ministério Profético Moriá, quarta-feira às 19h30, no loteamento Sevilha, ao lado do Bairro Novo, ou no domingo às 9h da manhã. Minha família no altar do Senhor. No Instagram está lá, Ministério Profético Moriá, você pode nos seguir. O nosso canal no YouTube também, Ministério Profético Moriá. Que Deus continue abençoando a tua casa, a tua família, a tua vida, os teus negócios. E que a presença do Espírito Santo seja constante sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.